Que bom estar de volta. Nós estamos hoje já na lição de número 10 da nossa série do Evangelho de Mateus. E nessa semana o nosso tema é Jesus em Jerusalém. Ou seja, a lição dessa semana explora como tema os acontecimentos da chegada de Jesus em Jerusalém. Você sabe muito bem que Jesus fez uma caminhada da Galileia, da extremidade, para o centro, para Jerusalém. Então, quando ele está próximo de Jerusalém, e logicamente próximo da sua paixão, morte e ressurreição, ele está chegando perto, alguns acontecimentos têm lugar, pouco antes da sua morte e paixão e ressurreição. Quais são esses acontecimentos? Na sua lição, eles estão organizados, eu coloquei aqui 4 acontecimentos que podem ser destacados nesta semana, cada um, logicamente, tirando as suas lições práticas. Primeiro acontecimento que nós temos aqui é justamente a questão da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Você deve estar bem lembrado, bem lembrada, de que Mateus 21, de 1 a 11, narra Jesus entrando em Jerusalém montado num jumentinho, que por sinal era um jumentinho emprestado de uma pessoa que Jesus mandou os seus 2 discípulos ir lá buscar esse jumentinho. É uma história incrível, na verdade isso foi um milagre, porque aquele jumentinho nunca tinha sido montado, mostrando que para Deus nós temos que dar o melhor da nossa vida, dos nossos dons, do nosso dinheiro, dos nossos talentos. E esta vinda a Jerusalém de Jesus, onde ele foi ovacionado pela multidão e as pessoas cantavam hosanas a Jesus, estendiam palmas para ele, foi profetizada, por exemplo, pelo profeta Ageu, não é? De que um dia viria ao templo o desejado de todas as nações. Daí vem essa expressão que deu origem ao nome do livro tão conhecido entre nós sobre a vida de Jesus, chamado O Desejado de Todas as Nações. Então a entrada triunfal de Jesus é o primeiro acontecimento. O segundo acontecimento, que está narrado aí em Mateus 21, é justamente a purificação do templo. Quando Jesus vai ao templo, ele expulsa os vendilhões do templo e ele diz para eles o seguinte: vocês têm transformado a casa de Deus num covil de ladrões, de salteadores. Ladrões por 2 razões básicas, penso eu. Primeiro, porque eles estavam literalmente roubando, porque cobravam a mais, superfaturavam. Essa ideia de superfaturar alguma coisa já existia. Provavelmente havia um conluio entre os vendedores e os próprios líderes do templo para ganharem dinheiro, explorarem a boa-fé do povo. Isso é muito semelhante ao que acontece em muitas denominações hoje, em muitas igrejas que, na verdade, exploram o povo, não é? Mas há uma segunda questão, porque Jesus disse que eles estavam roubando, porque geralmente aquele espaço que eles estavam tomando do templo, dizem alguns autores que era o espaço dos gentios, ou seja, havia um espaço no templo, até ali os gentios iam, dali para frente não podiam ir. Então era a única chance deles adorarem a Deus, era a única chance deles conhecerem a verdade de Deus. Então, ao colocarem as barracas para venderem os seus animais para os sacrifícios e aqueles vendilhões todos, estavam atrapalhando esta chegada. Portanto, estavam roubando dos gentios a oportunidade de conhecerem a Deus, o que era um grave problema, não é? Um terceiro ponto de Mateus 21 também, são acontecimentos logo antes de Jesus ir para a sua paixão, morte e ressurreição, é a maldição da figueira, né? Você lembra da parábola de Mateus 21, 18 a 22, que diz que a figueira tem frutos, não é? Ou a figueira sem frutos, melhor dizendo, ela representava a nação judaica que não estava produzindo os frutos dignos para o reino de Deus, não é? E Jesus amaldiçoou aquela figueira num ato de juízo. Isso mostrou que logo em seguida eles, como nação missionária, seriam rejeitados. Ou seja, como indivíduos, todos poderiam se salvar, quem aceitasse o evangelho. Todavia, como nação missionária enviada por Deus, eles seriam rejeitados, os judeus, né, pela não produção de frutos dignos de arrependimento, né? E o ponto seguinte também muito interessante foi a pedra rejeitada. O quarto item aqui desta agenda é a pedra rejeitada, né? E Jesus falou de uma pedra que foi rejeitada pelos construtores do templo. E esta pedra era justamente ele, não é? Tudo estava ligado com a rejeição do povo judeu
como o povo enviado por Deus para a pregação do Evangelho. Depois nós temos a parábola da vinha, né? A parábola das bodas, todas estão dentro desse contexto, né? Jesus contou uma parábola envolvendo o dono da vinha, que era quem? Que era Deus. Os lavradores, que eram o povo judeu, especialmente aí os líderes. Os servos que foram lá falar com o dono da vinha, ou melhor, os lavradores, né? Eram os profetas, né? O filho era Jesus Cristo. Jesus então fala de que esse contexto mostra que todos eles estavam sendo rejeitados, né? Matou os servos e finalmente eles mataram o próprio filho, que foi Jesus, numa atitude de rejeição, né? E para completar, então, ainda em Mateus, agora capítulo 22, Jesus conta uma parábola, uma outra parábola, que falava de um rei, que nesse caso é Deus, que convidava pessoas para a festa de casamento do seu filho, né? Que no caso aí é Jesus. Um a um vão dando desculpas para não vir. Um disse eu casei, outro disse eu comprei uma junta de bois e preciso experimentá-la, e assim por diante. E eles chegam até a matar os mensageiros, não é? Aqui representam os judeus que mataram os próprios profetas que vieram fazer o convite de Deus para participar das bodas do Cordeiro, não é? Aqui envolve a questão da salvação, da aceitação, da oferta, da graça de Deus na vida da pessoa. Enfim, todas essas parábolas, você tome cuidado para não se perder, são tantos assuntos aqui, essa lição, uma parábola só já dá 30 minutos, então nós temos que tomar os elementos, na verdade, elas estão aqui para mostrar apenas um contexto. À medida que vai se aproximando da cruz, quando Jesus faz a sua caminhada para Jerusalém, o índice de rejeição dele vai aumentando até culminar com a sua morte. E consequentemente, isso também indica a rejeição do povo de Deus, que eram os judeus, e que agora não eram mais os missionários de Deus para este mundo. Nós não podemos esquecer um ponto, que sempre, sempre, o chamado de Deus para Israel, para Judá, não tem a ver com salvação. Eles não foram chamados para serem os únicos salvos, mas tem a ver com missão. Deus os chamou para serem o seu representativo povo. No entanto, eles falharam nisso e foram rejeitados, e agora Jesus coloca a igreja como sendo o seu povo, os seus representantes. Então, para terminar, uma boa discussão, que me parece que ajuda a entender a lição toda. Volte àquela parábola do rei convidando para as bodas, e analise ali em Mateus 22, 11 a 14, o homem que entrou na festa e não estava com as vestes apropriadas. Alguns chegam a dizer que ele chegava a estar nu, o que era um absurdo, não é verdade? Ele não estava, e ele foi retirado da festa. O que ele representa e o que nós aprendemos hoje para a nossa vida espiritual? Dá uma bela discussão isso aí. Pense nisso, trabalhe com isto. Um abraço e a gente se encontra aqui na próxima lição.